Olá pessoal, eu vou continuar resolvendo os exercícios que foi dado na prova de cálculo 1 do segundo semestre de 2020. Esse exercício a gente precisa calcular o limite, é o limite de uma soma de dois termos que tem uma propriedade de limite, que o limite da soma é igual à soma dos limites. Então a gente vai poder escrever da seguinte forma, que o limite de x tendendo a zero de 4/3 mais limite de x tendendo a zero de 2 vezes seno de 4x sobre 5x. A gente precisa lembrar também que o professor ensinou que o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1. E que o limite de x tendendo a zero de uma função seno de p de x sobre q é igual a p sobre q. Qx aqui. Então, relembrando esses dois conceitos aqui, a gente vai conseguir resolver que o limite de uma constante é a própria constante. Então aqui vai dar 4/3. E aqui, com essas propriedades aqui, conhecendo esse limite que dá 1, a gente vai jogar o 4/5 para fora e o 2 também. Então vai ficar 2 vezes 4 sobre 5 vezes limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. A gente, lembrando que seno de x sobre x, quando x tende a zero, dá 1. Então, esse termo dá 1. O final vai ficar 4/3 mais 8 sobre 5. Isso aqui, você fazendo essas contas, vai dar 44 sobre 15. Vamos para o próximo. Aqui ele pede para fazer a derivada. Tem duas formas de fazer esse exercício. Tem a gente pode fazer a derivada de uma multiplicação, né? Que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Mas eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou escrever a função da seguinte forma. X, a raiz eu vou escrever como x elevado a meio. Dessa forma, fica mais fácil a gente ver que a gente pode somar os expoentes. Então, vai ser x elevado a 1 mais meio, que vai dar 3 meios. Quando a gente deriva agora x elevado a 3 meios, é um polinômio, então 3 meios passa multiplicando, 3 sobre 2, x, e agora 3 meios menos 1 vai dar meio. Agora a gente pode voltar a escrever como raiz. Pronto. Esse aqui está resolvido. Agora, a gente tem uma constante elevado a uma variável, né? Nesse caso, eu vou olhar aqui a tabela de derivada, para a gente relembrar. E uma constante elevada a uma variável, que é a fórmula 4, a gente tem que a derivada de y vai ser AU vezes ln de A, que é a constante, vezes a derivada de U. Isso quando o A tem que ser maior que zero e diferente de U. Então, voltando lá para o nosso exercício, a gente tem a constante, a gente tem aqui a função, então, como é que fica? A derivada
de x é 3 elevado a 2x mais 5 vezes ln de a vezes a derivada do expoente. E vai ser menos 2x mais 5. Na fórmula, a gente poderia fazer de uma forma mais simples, né? Vamos fazer de uma forma mais simples, para vocês entenderem melhor. A gente poderia fazer assim. Vamos chamar de u o menos 2x mais 5, certo? Então, agora, a derivada de f de u é igual a 3 elevado a u, que é igual o f de u, né, que é 3 elevado a u, ok? Agora a gente vai calcular a derivada aqui, f' de u vai ser 3u vezes ln de 3 vezes u'. Então, voltando agora para a variável x, a gente vai substituir onde tem u pelo menos 2x mais 5. Então, vai ser 3 elevado a menos 2x mais 5 vezes ln de 3 vezes a derivada de menos 2x mais 5. Essa derivada a gente já pode fazer direto. A derivada de menos 2x mais 5, ou aqui, a gente pode fazer aqui que u' é menos 2. Não, vamos fazer da seguinte forma aqui, assim não. Vamos fazer aqui mesmo, que é menos 2x mais 5, linha. Então, aqui vai a derivada de menos 2x mais 5 vai dar menos 2. Então, a gente escreve no final que ficou, a derivada ficou 3 elevado a menos 2x mais 5 vezes ln de 3 vezes menos 2. Pronto. Essa é a resposta. Agora vamos para o próximo. Esse aqui é uma derivada de uma soma também. A gente vai fazer por partes aqui, né? Vamos derivar. Então vamos lá. Derivada de x, a gente vai derivar primeiro o expoente. Então vamos lá. Primeiro o 3 passa multiplicando, vai ser 3 vezes cosseno de x ao quadrado. Agora a gente vai derivar o cosseno. Derivada de cosseno dá menos seno de x. Mas, aqui, como o x elevado a 4 está dentro do parênteses, a gente vai primeiro fazer a derivada do cosseno, que vai dar menos, né? Menos seno de x à quarta vezes a derivada de x à quarta, que vai dar 4x ao cubo. Reescrevendo essa função aqui, a derivada vai ficar, o menos passa multiplicando 3, né? 3 menos 3, que multiplica cosseno de x ao quadrado vezes seno de x menos 4x ao cubo, que multiplica seno de x elevado à quarta. Pronto. O exercício está resolvido. Vamos para o próximo. Esse aqui, a gente vai fazer a derivada de f, vai ser primeiro o expoente, que passa multiplicando, então 6 passa multiplicando. Agora a gente vai fazer a derivada de tangente de 2x,
né? Não, a gente desceu 6 aqui, a gente tem que copiar, né? Então, vai lá. Tangente de 2x. Pronto, essa foi a primeira parte. A segunda parte é a derivada de tangente de 2x. A derivada de tangente, se a gente olhar na tabela, a gente vai ver que a derivada de tangente de u é igual a secante ao quadrado de u vezes u'. Vamos voltar para o nosso caderno lá. Então, vai ser vezes secante ao quadrado de u, que é 2x, vezes a derivada de 2x, que vai ser 2. Agora a gente pode escrever da seguinte forma. 2 vezes 6 vai dar 12, vezes tangente de 2x, vezes secante, secante ao quadrado de 2x. Pronto. Esse também a gente chegou no fim. Vamos para o próximo. Esse aqui é uma derivada de uma fração. Então, derivada de uma fração. Vamos olhar aqui na tabela para relembrar a fórmula. A derivada de uma fração é u sobre v vai ser u'v menos v'u sobre v quadrado. Então, relembrando, então, o u' aí vai ser, vamos considerar que esse, o termo de cima é o u e o termo de baixo é o v. Então, vamos lá, u' vai ser menos 3x mais 2' vezes v, que é menos x mais 3, menos, agora a gente copia o menos 3x mais 2, vezes o v', que é menos x mais 3', sobre, tudo isso dividido por menos x mais 3 ao quadrado. A derivada de menos 3x mais 2 vai dar menos 3. Então, a gente vai ser menos 3 vezes menos x mais 3. Agora aqui vai ser menos 3x mais 2, e a derivada de menos x mais 3 é menos 1. Tudo isso divide o menos x mais 3 ao quadrado. Agora a gente vai fazer a distributiva. Menos com menos dá mais, menos dá 3x, menos 9. Aqui vai dar menos 1. Aqui vai dar menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Então aqui deu mais, multiplicado pelo menos 1 vai voltar a ser menos. Então vai ser menos 3x. E aqui deu menos, multiplicado com menos vai dar mais. Então vai ser mais 2. Tudo isso dividindo o menos x mais 3 ao quadrado. A gente vai conseguir cancelar aqui o menos 3 com 3. E agora vai ficar aqui o resultado de
menos 7 sobre... A gente pode calcular isso aqui, né? Que vai ser o quadrado do primeiro, né? Vai dar x quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar mais 6x mais 9. Ah, não, aqui vai dar menos, né? Porque tem o menos x. Então aqui vai dar menos. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai dar... Não, pera aí. Vamos escrever direito. Vai ser quadrado do primeiro dá x quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2 vezes menos x vezes 3. Vai dar menos 6x. E 3 ao quadrado, 9. Pronto. Agora acho que eu não errei. Vamos para o próximo. Esse é o último. Então vamos lá. A derivada de f de x a gente tem uma multiplicação, né? Então vamos olhar aqui na tabela. A derivada de uma multiplicação é a multiplicação u vezes v, é a derivada de u' v mais v'. Então vamos voltar aqui para o nosso exercício. Vamos considerar esse aqui de u e esse aqui de v. Então a gente vai derivar o e elevado a 5x, que é o próprio e elevado a 5x, vezes ln de 2x. Mas a gente vai copiar o e agora, que é o u, e a derivada de ln de 2x. Vamos ver agora na tabela a derivada de ln. A derivada de ln de u vai ser 1 sobre u vezes a derivada de u'. Então, nesse caso aqui, a derivada de ln de 2x vai ser 1 sobre 2x vezes a derivada de 2x. A derivada de 2x dá 2. Então, portanto, a gente vai conseguir cortar esse 2 com esse 2. Agora a gente consegue escrever o nosso resultado final como a derivada de f de x é igual a e elevado a 5x vezes ln de 2x mais e elevado a 5x sobre x. Pronto. Esses foram os exercícios que foi dado na prova de cálculo 1 do segundo semestre de 2020. Se vocês gostaram, dá um like, me segue que irei fazer novos vídeos no futuro de outras matérias também. Um abraço.